Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai continuar aí dando seguimento aí à nossa série sobre o fim dos tempos. No vídeo passado vocês viram que eu estava ainda falando sobre o porquê eu sou pós-tribulacionista, mostrando todos os textos da palavra do Senhor que me ensinaram que eu estava errada e que hoje eu penso diferente por conta desses textos para ajudar mais pessoas a enxergarem a verdade que eu enxerguei. E hoje, gente, a gente vai começar agora num outro tópico. A gente vai falar sobre grande tribulação. Eu acredito que durante toda essa semana vai ser o assunto sobre grande tribulação. Hoje a gente vai começar o vídeo, hoje é o vídeo número 1 sobre grande tribulação, focando em Mateus 24. Claro, não poderia faltar. No próximo vídeo a gente vai focar em Lucas 21, mas aqui a gente vai focar em Mateus 24. Eu acredito que a gente vai aprender bastante, embora eu já tenha vídeos falando sobre Mateus 24 aqui no canal. Mas eu vou dar o meu parecer aqui, a gente vai ler texto por texto, a gente vai ter um embasamento bem claro, bem sincero da palavra do Senhor, sem linhas de homem, sem pensamentos em outras questões, mas simplesmente lendo e interpretando o texto, tá bom, gente? Eu prometo pra vocês, garanto pra vocês que vai valer muito a pena que vocês fiquem até o final. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, pra gente começar esse vídeo, a gente já vai começar lendo, que eu não quero perder tempo. Eu tive que excluir, gente, o vídeo passado que eu tinha gravado, porque eu não tenho espaço no celular. Então a gente vai ler assim da maneira mais objetiva possível para explicar para vocês o meu ponto de vista acerca de Mateus 24, falando aí da grande tribulação, aplicar para os nossos dias. E vamos lá, gente, sem mais delongas. Vai dizer assim, versículo 1 pra gente, ó. E Jesus saiu do templo, porque ele ensinava nos templos, tá, gente? Esse cenário onde ele estava ensinando nos templos. Ele saiu do templo e enquanto ele caminhava com os seus discípulos, aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo, construções bonitas, magníficas para aquela época. Eles estavam abismados com aquelas construções, encantados. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Jesus perguntou para eles. E Jesus mesmo responde, eu lhes asseguro que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ou seja, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e lhes disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Olha que interessante, muitas pessoas falam que esse versículo aqui ele é direcionado apenas para os judeus. Mas olha só que interessante, os discípulos de Jesus chegaram nele em particular e disseram essas palavras. Perguntaram a ele qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos, quando essas coisas vão acontecer. Os discípulos de Jesus fizeram isso. Os discípulos, gente, para quem não entende ainda, os discípulos eram uma representação ali da igreja já naquele tempo. Eles eram os primórdios da igreja, foi neles que começou a igreja de Cristo. Sabe, e eu quero ler para vocês um outro texto aqui paralelo, muito interessante para vocês enxergarem que os discípulos de Jesus é uma figura da própria igreja de Jesus. Olha que interessante. Em João 15, no versículo 8 até o 14, olha o que vai dizer, para vocês verem quem são os discípulos de Cristo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O que é dar fruto, gente? Fazer mais discípulos para o Senhor, pregar a palavra e de você é o único cristão, você alcançar mais 2, mais 3, mais 4, mais 10, isso é dar fruto, é uma árvore frutífera. De um fruto nascem vários frutos, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, gozo, alegria, gente, e o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que interessante o que Jesus vai falar agora. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Olha que coisa linda. Eu não vou nem
comentar sobre esse texto, porque eu acho que vocês já pegaram aqui a ideia. Tá, agora a gente já sabe quem é os discípulos de Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus. Então ele estava falando aqui direcionado justamente para quem? Para a futura igreja de Cristo que ali estava nascendo juntamente com seus discípulos. Seus discípulos foram os primeiros e depois deles foram discípulos frutíferos. Eles geraram frutos, geraram pessoas. E essas pessoas foram gerando outras pessoas, o que hoje se tornou a igreja de Cristo. Vamos continuar lendo. E Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha só o que Jesus está dizendo. Me lembra muito 2 Tessalonicenses. Eu não vou abrir para o vídeo não ficar longo. Mas vai dizer que não vos deixeis enganar, quer por palavra, quer por carta, quer por epístola, supostamente vinda de nós, Paulo dizendo isso, e ele vai dizer assim, porque não será assim, ou seja, não será rápido dessa forma, sem que antes, e ali ele vai falar do anticristo, vai falar da apostasia, sem que antes aconteçam tais coisas. Olha aqui que Jesus está falando, gente, enganarão a muitos, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas olha só o finalzinho que interessante. Mas ainda não é o fim. Jesus estava alertando a sua igreja, ainda não é o fim. Quando vocês virem essas coisas, calma, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas, gente, uma coisa interessante que eu quero destacar aqui para vocês. Será que essas guerras, essas fomes e terremotos que iriam acontecer em vários lugares, Jesus está se referindo às 2 últimas guerras mundiais que aconteceram? Não, eu não acredito. Essa é a minha concepção. Eu acredito que vai ser algo como as próprias dores de parto que Jesus cita, vai ficar muito mais recorrente. Hoje, por exemplo, nós temos paz, nós estamos em paz. Sabe, tem muitas coisas ruins acontecendo, pessoas mais lá fora, tudo dentro de casa, mas pessoas mais estão lá fora. Mas eu estou em paz. A gente não tem medo de uma bomba cair na nossa cabeça a qualquer momento. Mas o que Jesus está falando aqui é de um tempo como nunca houve. E nem vai haver, de uma guerra, gente, fora do comum, sabe? Uma guerra verdadeiramente mundial. Porque a Primeira e a Segunda Guerra não foram guerras literalmente mundiais. Porque muitos países não sofreram com isso. Mas o que Jesus está falando aqui é de uma coisa mundial, gente. E fome mundial. Jesus não está falando da fome na África e nem de vários lugares que infelizmente acontece a fome. Jesus está falando de algo mundial, algo que com certeza as pessoas vão perceber que não é normal. Ó, e aqui vai dizer mais, ó. Tudo isso será o início das dores. Será o fim? Será que a igreja vai ser arrebatada aqui? Não, será o início das dores. Gente, olha os sinais que o Senhor está dando. Será o início das dores. Se será o início, significa que ainda falta muito para acabar. Prestem atenção. Olha o que vai dizer mais abaixo no versículo 9. Então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados o quê? À morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, por minha causa. Agora eu quero voltar naquele texto que a gente leu, que tá escrito assim, ó. Aquele lá em João que a gente leu no início. Você se lembra que eu não quis comentar do início? Vocês prestaram atenção no que Jesus disse agora? E olha só o que Jesus está dizendo aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Gente, Jesus morreu pelas nossas vidas, pela nossa causa. E aqui ele está dizendo que nós somos amigos de Cristo. Se fizermos a sua vontade, claro. Então, gente, olha só esse contexto aqui, ó. E eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte. Por que vocês acham que os discípulos, cada um deles, tirando João, morreram de maneiras terríveis? Porque eles eram amigos de Cristo. E olha só, para finalizar, gente, é muito lindo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E nós, se no caso de viermos a sermos mártires por amor do Senhor, nós não estamos entregando a nossa vida somente pelo Senhor, mas também em testemunho para que outras pessoas venham a ser alcançadas através dessa morte. Como eu falei já aqui no canal, se eu não me engano,
naquelas arenas onde os cristãos primitivos eram mortos, eram perseguidos, eram odiados, vocês acham que ninguém foi salvo através daquele testemunho? Vocês acham que aquelas pessoas que estavam ali assistindo a morte deles não pensaram sobre isso? Não foram muitas delas alcançadas? Com certeza foram alcançadas por causa da vida e o testemunho daquelas pessoas que estavam morrendo por Cristo. Com certeza ficaram com isso na mente. Por que essas pessoas estão dando a vida por causa de um Deus? Sabe? Então o Deus deles é mais forte do que o meu. Com certeza muitas pessoas foram alcançadas. Lembrem sempre disso. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então vocês vão ver aqui que vai haver uma perseguição e que nós seremos entregues. Então eles os entregarão para seres perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados. Seremos amados? Seremos arrebatados? Jesus está dizendo aqui que seremos arrebatados? Não, serão odiados. Para quem que Jesus está falando? Para os seus discípulos. Vocês serão odiados de todas as nações, por minha causa, por causa do meu nome. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Bom, um pouco disso a gente já tem visto acontecendo, sabe? Sobre tantos movimentos que têm surgido, isso só tem trazido mais ódio às pessoas estão odiando umas às outras. E por tantos outros motivos, as pessoas estão matando de graça, sabe? As pessoas perderam o valor da vida. A vida não tem mais valor para as pessoas. Isso a gente está vendo realmente que está acontecendo, porque a gente sabe que a gente está chegando no tempo do fim. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. Temos visto isso também bastante, mas eu acredito que o que Jesus está falando aqui vai ser algo tipo muito anormal. Para uma pessoa chegar e entregar a outra para ser morta, sabendo que a pessoa vai ser morta, a gente ainda não chegou aí nessa taça cheia de maldade não, tá, gente? Ainda vai piorar muito mais. Esperem, porque com certeza vem coisa pior por aí. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Sobre isso, eu queria também falar uma outra questão sobre esses falsos profetas. Vocês acham que quando Jesus está falando dos falsos profetas, ele está sugerindo um Henrique Cristo? Não, gente. Jesus não está sugerindo uma figura cômica que aparece por aí. Ainda assim, tem seguidores, né? Mas ele está dizendo de algo muito mais sério, que pode realmente enganar os servos dele. Porque mais à frente ele vai dizer, se possível, enganaria até os eleitos. Ele vai fazer muitos sinais e maravilhas. Henrique Cristo é só uma comédia que a gente vê por aí de vez em quando passando na televisão, e ainda assim tem seguidores. Você imagina se vier aí uma personalidade que faz sinais e maravilhas. Aí mesmo que pessoas que não estão firmadas na palavra do Senhor é que vão ser mesmo enganadas. Vamos lá. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar o quê? Até o fim será salvo. Quer dizer que o fim ainda não é aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo, mas ainda não chegou o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. É interessante que geralmente quando é colocado testemunho, ele está muito relacionado com o martírio. Vocês se lembram que a gente leu sobre a questão dos amigos de Jesus? Vós sois os meus amigos, não tem maior amor do que este, um amigo que dá a vida pelo seu amigo. Jesus deu a vida por nós e nós vamos ter que dar a vida, muitos de nós, em prol do testemunho do Senhor, tá, gente? Muitos vão ser salvos, vão ser guardados. A gente consegue perceber que a metade da igreja vai ser preservada, ela vai ser guardada. Uma parte da igreja da mulher, ela vai pro deserto, mas a outra parte a gente vê que está morrendo. A gente não sabe qual critério o Senhor vai usar para isso, mas o que a gente tem que pedir é muita perseverança do Senhor e o Espírito Santo do Senhor para nos auxiliar e nos ajudar, nos dar sabedoria nesse fim aí dos tempos. Aqui vai dizer assim o seguinte, ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível no qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, isso daqui a gente vai abordar num próximo vídeo, porque eu vou precisar de muito mais tempo para falar sobre isso, do que eu entendo. Deixa esse barulho para passar. Gravar à tarde, gente, é peleja, mas vamos lá. E depois eu vou mostrar para vocês qual é o meu entendimento sobre esse sacrilégio terrível que falou o profeta Daniel. Então eu vou precisar de um vídeo separado para falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Gente, a questão das grávidas e das que estão amamentando provavelmente nos sugere que vai acontecer alguma coisa com as crianças e com as grávidas. O que vai acontecer? Não sei. Eu acho que tem coisas que só um momento nos revela. Mas a gente sabe que o anticristo ele vai ter uma ira aí com as crianças, com as mulheres grávidas, porque a Bíblia já não está dizendo isso. Eu acredito que pode ser que aconteça assim alguma coisa. Ou também pode ser esteja mostrando no sentido de dificuldade de fuga para as mulheres que estão grávidas, como elas vão fugir com a barriga grande. Crianças de colo, é difícil fugir para o meio do mato com crianças. Eu mesmo, quando meu filho era pequenininho, eu ficava pensando nessas coisas. Ai, gente, sério, tomara que o tempo ele seja espaçado até que chegue esses dias de maus para o meu filho crescer. Hoje ele tem 3 anos de idade, mas, gente, só quem tem filho sabe o quanto é difícil a gente andar com as crianças, quanto é difícil, tem que carregar no colo, a gente acaba se atrasando mais, não consegue correr tanto. Então talvez também seja nesse sentido, mas pode ser que haja aí alguma coisa que vai afetar as crianças. Isso me lembra daquele rei, eu não sei nem se eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou colocar aqui para vocês verem ou não, vai passar muito tempo. Mas vocês se lembram daquele rei no Antigo Testamento, que quando Jesus nasceu, ele foi e matou todas as crianças, na tentativa de matar o nosso Salvador antes do tempo? Então, talvez seja um reflexo desse texto aqui. Eu não sei, mas pode ser que seja, tá, gente? Então, isso aqui deixa mais pra frente. Quando as coisas começarem a se desenrolar mais, talvez a gente tenha esse entendimento. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Nesse a gente pode destrinchar que seja por conta do frio. Fugir no frio, fugir nos lugares que nevam. Aqui no Brasil, graças a Deus, não neva ainda, né? Com esse tempo maluco, talvez isso possa mudar. Mas aqui, graças a Deus, não neva. Mas você imagina, por exemplo, nos lugares que nevam, nos Estados Unidos, em Israel, no próprio Israel mesmo neva. Então você imagina quão dificultoso vai ser fugir no momento que estiver nevando, ou no inverno, no momento que estiver frio. E no sábado, gente, talvez, não sei, talvez haja um decreto ou alguma coisa nessa questão do sábado. A gente também ainda não sabe por que não pode acontecer essa fuga no sábado. Enfim, podem ser diversas coisas. Disso também a gente ainda não pode ter certeza. Isso eu acho que Deus vai destrinchar pra gente mais à frente. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem jamais haverá. Agora, quando a gente fala sobre isso, sobre essa tribulação que nunca houve nem tampouco haverá, alguns para tentar fugir dessa tribulação e falar que Jesus não nos deixaria passar pela grande tribulação, não deixaria a sua igreja passar pela grande tribulação, dizem que por conta disso, porque como Deus vai deixar a gente passar por uma tribulação que nunca houve nem tampouco haverá? Gente, eu não vejo tribulação maior do que ser comido por leão. Eu não vejo sofrimento maior do que ser queimado vivo, como os cristãos do passado foram. Não viajem nesse contexto, tá? Esse contexto está querendo dizer que vai ser algo mundial. Naquele tempo foi para a igreja primitiva, onde eles tem até muitos historiadores que afirmam que eles enviavam as crianças primeiro para que os leões as comessem, elas morressem logo, porque os demais que fossem ficando para trás, os mais velhos, os pais das crianças, os homens, as mulheres, os leões eles só mordiam e a pessoa ficava agonizando até morrer. Então, por amor às crianças, eles mandavam primeiro. Vocês têm noção do que é isso? Vocês fariam isso com o filho de vocês? Então, como vocês podem dizer que, mas Deus não deixaria a gente passar por uma tribulação? Cara, eles eram servos do Senhor, muito melhores do que nós hoje. Nós somos a pior geração que já existiu de cristãos e acreditamos que Jesus vai vir nos buscar antes da tribulação. Nós acreditamos que nós somos os alecrins dourados do Senhor. Que o Senhor vai vir e vai arrebatar a sua igreja para não deixar passar por sofrimento. E por que o Senhor não livrou eles? Porque, gente, é necessário que isso aconteça com a igreja do Senhor. O espírito do anticristo já está no meio de nós. Acordem, sabe? Mas é porque vai ser uma tribulação como nunca houve. Mas nesse sentido, não é que o sofrimento vai ser maior do que o que aconteceu com a igreja do passado. Vai ser o mesmo sofrimento, só que numa proporção maior. Vai acontecer em todos os lugares do mundo, sabe, praticamente. Claro que não vão ser todos os lugares, literalmente, que vão ser assolados com a mesma intensidade,
Mas eu acredito que Jesus falando aqui como nunca houve, nem tampouco vai haver, é que será algo mundial, gente. Vocês que estão aqui no canal já devem ver essa questão de teoria de conspiração, moeda única, governo mundial. A gente fala muito sobre anticristo, em vários canais tem falando sobre isso. Eu acredito que vocês já saibam disso, vai ser algo mundial, é nesse contexto que Jesus estava querendo dizer. Não vai ser que a gente vai sofrer mais do que o povo do passado, porque vai ser numa mesma proporção que eles sofreram anteriormente, só que no nosso caso vai ser mundial. O que eles sofreram foi local, a igreja primitiva, mas no nosso caso vai ser algo mundial. Tu vai em qualquer país e vai sofrer a mesma coisa, a mesma sentença. É sobre isso que Jesus estava querendo dizer. Mas o sofrimento, gente, você imagina a dor de morrer queimado? Tu imagina a dor de ser devorado por leões? Vocês estão de brincadeira, né, gente? Não tem sofrimento maior do que esse. Sabe, o que Jesus estava querendo dizer é que vai ser no mundo inteiro. Agora eu vou beber minha água, que eu já tô com sede aqui. Assim, gente, só mais uma coisa que eu preciso comentar aqui ainda nesse versículo 21 porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nem jamais haverá. Porque ele fala grande tribulação? Por que esse termo? Grande, gente, porque vai abordar o mundo inteiro. Grande tribulação, porque o mundo inteiro vai ser assolado por essas coisas, por essas atrocidades. Você imagina também na época da Santa Inquisição. Cara, eles colocavam as pessoas dentro de, tipo, bezerros gigantes, botavam na barriga daqueles bezerros e acendiam fogueira embaixo. Cara, não tem maior sofrimento do que isso. Não tem maior sofrimento do que isso, gente. E tá dizendo aqui que vai acontecer todas essas coisas, só que numa proporção muito maior. Torturas, os homens, gente, vão estar demoníacos, sabe? Os homens vão estar totalmente opressos. Vai ser um nível, assim, que ninguém nunca viu igual. Mas não tá dizendo que o sofrimento vai ser maior do que o povo primitivo, da igreja primitiva. Fiquem atentos a isso. É grande tribulação, mundo inteiro. Vai ser um mundo inteiro assolado por isso. E olha só que interessante. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Somos nós. Eu vou abrir um versículo aqui rapidinho para a gente ler sobre isso. Quem são os eleitos do Senhor? Aqueles dias serão abreviados. Por causa de quem? Por causa de nós, os eleitos do Senhor. Agora eu vou abrir um versículo aqui para vocês, para a gente ler bem rapidamente. Aqui, gente, olha só o que vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9. A gente vai ler do 9 até o 12. Olha só o que vai dizer sobre a questão dos eleitos. Nós somos os eleitos do Senhor. Será que é só para o povo de Israel? O povo de Israel é o eleito do Senhor? Não, porque nós somos a Israel de Deus, gente. É um povo só, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Olha só o que vai dizer. Vocês, porém, são geração o quê? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, olha só, tocando trombeta, alertando as pessoas, as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povos, vocês nem sequer eram povo de Deus, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos em Israel, que vocês estão lendo aí? Não, no mundo. Estrangeiros e peregrinos no mundo. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, ou no meio dos ímpios, daqueles que não conhecem o Senhor, depende da sua tradução, para que, mesmo que ele os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele, ou seja, no dia da sua volta. Gente, agora vocês entenderam quem é o povo do Senhor, quem são esses eleitos aqui. Só falta dizer agora que esses eleitos aqui são os anjos, né? Ou alguma coisa desse tipo, não tem como. Esses eleitos aqui não é só o povo de Israel, não é só os que ficaram para trás. Somos nós, somos os eleitos do Senhor, povo, sacerdócio santo e real do Senhor. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos que estão aqui na terra, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, que, se possível, enganariam até os eleitos. De novo, olha só Jesus falando, eleitos, somos nós, nação santa do Senhor. Agora, olha o que eu disse pra vocês, a questão do Henrique Cristo. Será que é um Henrique Cristo da vida que vai aparecer aí pra enganar o povo do Senhor? Não, porque com certeza, vocês se lembram daquele episódio onde Moisés,
ele transforma o cajado dele em cobra, e ali o povo de Faraó, os bruxos, os magos de Faraó, eles fazem a mesma coisa. Só que aí a cobra, a serpente, que era na verdade o cajado de Moisés, vai e engole a serpente dos bruxos de Faraó, dos magos de Faraó. Sabe, vai ser nesse nível, vai realizar grandes sinais e maravilhas para enganar os escolhidos, os eleitos. Vão ser coisas sobrenaturais, gente, coisas surreais. Sabe, isso aqui me lembrou bastante essa passagem. Se você puder, dar uma olhada lá nessa passagem, que vai falar bastante aí com você, com certeza, para você ter uma noção de como é que era naquele tempo. E como era naquele tempo vai ser exatamente como vai ser no futuro. Os falsos profetas vão realizar grandes sinais miraculosos para enganar os eleitos, as pessoas de cabeça fraca que não têm a sua mente firmada no Senhor. Vejam, olha só o que Jesus vai dizer. Vejam que eu os avisei antecipadamente, ou seja, antes dessas coisas acontecerem, eu estou avisando vocês para vocês não caírem nesses erros. Assim, olha só, se alguém lhes disser, ele está ali no deserto, não saiam. Ou ali ele está dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, olha o contexto que o Senhor está dizendo. Ele está apontando falsos profetas que vão fazer maravilhas e sinais para vocês, sabe? Para que vocês acreditem em uma doutrina que acredita que Jesus pode voltar a qualquer momento de forma invisível, coisa que nem existe escrita na palavra do Senhor. Se você sabe onde está escrito isso, coloca aqui embaixo para eu saber, porque não existe uma vinda secreta do Senhor, sabe? E Jesus está dizendo exatamente nesse contexto, não acreditem, não é o fim, ainda não é o fim, esse é o início das dores, aquele que persevera até o fim, mas ainda não chegou o fim. E, gente, esse é o perigo daqueles que pregam uma doutrina de iminência. Não, Jesus pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar agora, sabe? Eu posso estar dormindo e do nada Jesus voltar. Não, gente, Jesus deixou os sinais dele aqui para que a gente perceba, para que a gente fique atento. Veja, eu os avisei antecipadamente. Olha só o que Jesus está dizendo. Presta atenção, gente, acorda. Eu tô falando para vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês não venham dizer que eu não avisei, sabe? Jesus está avisando, gente. Acorda, prestem atenção. Jesus não vem de maneira secreta, de maneira nenhuma, não tem nada disso escrito na palavra do Senhor. São só um monte de argumentos criados em texto fora de contexto. Isso não existe. Prestem atenção na palavra do Senhor, estudem, para que ninguém engane vocês quando chegar naquele dia. Olha o contexto que o Senhor está dizendo. Se alguém disser, ele está lá no deserto, de forma invisível, não saiam, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, se mostra, gente, está dizendo que vai ser rápido como um relâmpago? Não, olha só o que Jesus está dizendo, não é da rapidez que ele está dizendo, ele está dizendo da visibilidade, se mostra. Olha, Jesus é muito lindo, ele já sabia de tudo isso que iria acontecer, então ele usa as palavras perfeitas e corretas, assim como o relâmpago se mostra no Oriente e se põe no Ocidente. Assim como, dessa maneira visível, será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E imediatamente, agora sim a gente está chegando no final da tribulação, ó. Imediatamente após, antes da tribulação, vocês ouviram falar aqui de arrebatamento? Não, eu não ouvi. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, deixa eu beber uma água. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão dos céus. Os poderes dos céus serão abalados. E então, depois desses sinais, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Perceberam isso, gente? Após. Não foi antes, não foi depois. É após esses sinais. Então, o que a gente pode imaginar aqui? Quando acontecerem esses sinais, vocês podem ter certeza, contar aí no seu relógio, se houver relógio nessa época, né? Que o mundo vai estar um caos. Mas vocês já podem contar os dias, as horas, as semanas, porque o nosso Senhor está próximo. Esse é um dos últimos sinais que o Senhor nos dá antes da sua vinda. Olha os sinais, gente. Vocês se lembram que lá em Gênesis o Senhor vai falar, quando ele cria o sol, a lua e as estrelas, que serão por sinais. Sinais de meses, dias e anos, sabe? Serão como marcações do Senhor. E aqui ele está concretizando isso. Esse é o grande sinal. O sol, a lua e as estrelas vão
parar de dar a sua claridade, a sua luz, o céu vai ficar totalmente escuro. Você imagina, essas vezes até com a lua brilhando lá no céu, a gente se apagar tudo em casa, sabe? Ficar num ar livre, assim, apagar tudo. A gente ainda não consegue ver. Você imagina se apagar a única luminosidade que tem no céu, que é a lua no período da noite. Como não vai ficar um breu? Luz elétrica não vai haver nesse tempo. Então, gente, prestem atenção. Olha os sinais, eles servem para sinais. Então, Jesus está mostrando aqui o sinal, o grande sinal da sua vinda é esse. O sol escurecer, a lua vira sangue, não dá mais a luz, as estrelas caem do céu, do firmamento. E então, depois disso, aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Vocês se lembram que vai ser como um relâmpago que se mostra no Oriente e se põe no Ocidente? Imagina um cenário totalmente escuro e do nada aparece aquele clarão enorme que corta o céu inteiro, da terra inteira. Todo o olho verá. Então aparece o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com o quê? Em silêncio, raptando os seus servos? Não. Com poder e grande glória. Agora vamos continuar lendo. E ele enviará os seus anjos com grande som, gente, de trombeta. E todas as nações da terra se lamentarão. Lamentarão por quê? Vocês se lembram que lá nas duas testemunhas, eu ainda não falei aqui sobre as duas testemunhas, mas a gente vai fazer esse estudo. Nas duas testemunhas, quando aquelas duas testemunhas morrem, eles dão presentes, os moradores da terra dão presentes uns para os outros, comemorando a morte dos servos da igreja do Senhor. E sabe, esses são os que vão se lamentar, todo aquele que perseguiu os santos do Senhor, todo aquele que foi a favor do governo da besta e do falso profeta, são esses que agora vão estar se lamentando, vendo com seus próprios olhos. São os mesmos também que vão dizer para as pedras e para os penhascos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, porque chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Eu não vou ler esses textos, porque senão o vídeo já vai ficar muito grande. A gente vai entrar nesses assuntos aí ao decorrer da semana, tá, gente? Mas são esses que vão se lamentar pela vinda do Senhor Jesus, porque nós, por outro ângulo, nós vamos estar com as nossas cabeças erguidas. Como Jesus mesmo nos disse: erguei as vossas cabeças, porque está perto a vossa redenção. Quando vocês verem essas coisas acontecendo, os servos do Senhor não se escondem, mas aqueles que se escondem são os que foram contra o ministério de Jesus, contra o seu corpo, os seus discípulos aqui na terra, nos quatro cantos da terra. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos renovam as suas folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem essas coisas acontecendo, mais uma vez, o Senhor nos alertando: olha para os sinais, olha para os sinais. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim, quando vocês virem todas essas coisas, ou seja, todos esses sinais que Jesus falou, vocês sabem que ele está próximo, ele está às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração. Que geração? A geração que começar a ver todas essas coisas. Até que todas essas coisas se aconteçam, se realizem. Tudo vai acontecer muito rápido, aparentemente. Em poucos anos isso tudo vai acontecer. Porque aquele que começar a ver, ele vai terminar de ver. Sabe? É isso que Jesus está dizendo. Aquele que começar a ver todas essas coisas, vai ser nesse tempo que vai acontecer. Vai se desenrolar toda essa história. Os cavaleiros dos 4 cavalos do Apocalipse, tudo isso vai acontecer de maneira bem rápida, sabe? Bastante rápida. Porque a mesma geração que começar a ver todas essas coisas, vai ver o fim delas também. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Jamais passarão. Ou seja, Jesus pode voltar antes desses sinais que ele deu. Será que Jesus ele pode vir de surpresa, já que ele deu todos esses sinais e do nada ele pode chegar aqui sem ter dado esses avisos pra gente? Não, aqui mesmo ele está selando, o céu e a terra vão passar, mas essas palavras não vão passar, é como algo decretado, isso vai acontecer. Jesus não pode voltar antes desses sinais, porque ele mesmo está dizendo: o céu e a terra vão passar, mas essas minhas palavras não vão passar, ou seja, está selado, está feito, vai acontecer. Todos esses sinais. Então, gente, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Jesus pode voltar antes dos sinais que ele mesmo está dando pra gente? Não. Porque se Jesus voltasse antes, ele seria mentiroso. Já que ele deu todos os sinais e ele volta antes dos seus sinais, não, ele não pega a igreja de surpresa. Nós não estamos em trevas para que esse dia nos surpreenda como um ladrão. Nós somos igreja do Senhor, nós somos corpo de Cristo.
E a igreja do Senhor, ela tá atenta, ela tá estudando, ela tá perceptível a todos os sinais que o Senhor tá dando aqui. Olha, deixou tudo mastigadinho pra gente. Qual seria o sentido de o Senhor ter deixado todo esse manual de instrução pra gente se a gente não precisasse usar? Se a gente fosse arrebatado no início da grande tribulação. Vocês viram o arrebatamento aqui antes desses sinais? Eu não enxerguei. Então, gente, fiquem atentos aos sinais. O Senhor Jesus, ele não vem de maneira sorrateira, ele mostra tudo que vai acontecer antes para os seus servos. Antes que aconteça, veja, eu vos avisei antecipadamente. Gente, esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente vai dar continuação lá em Lucas 21 também, que a gente vai falar sobre grande tribulação. Ainda não é sobre arrebatamento, a gente vai falar de grande tribulação, focando aí nesse período antes da vinda do Senhor, focando nos sinais que o Senhor nos dará, tá bom? Nos está dando, né? Nos está dando, por conta de todos esses sinais que nós já estamos lendo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi relevante para sua vida, compartilha ele com alguém que ainda tem dúvida sobre isso, sobre Mateus 24, tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido de muita importância na sua vida. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!